Pensaram que não ia ter vídeo hoje porque não teve lá muito conteúdo no BBB? Pois vocês estão enganados. Óbvio que a gente vai ter alguma coisa para falar do BBB. Afinal, mesmo com um pouquinho de conteúdo que eles entregaram pra gente de ontem à noite até agora, a gente ainda tem algumas conversinhas aqui e ali que dão agora pra gente uma indicação mais real de como é que vai ser o paredão de hoje à noite, de como é que o jogo vai se dividir, como é que o jogo vai acontecer. Agora, a gente também precisa colocar duas coisas em perspectiva. A primeira é a Isabelle. É meio difícil entender para onde a Isabelle está indo, porque ao mesmo tempo que ela tá ali muito colada no Davi, que ela tá querendo ficar ali do lado das fadas, ela hoje meio que deu um passo atrás, ela não quer mais ficar ali perto das fadas, do Matheus, da Bia, da Alane. E aí ela fica nesse vai e vem que ela não sabe para onde ela tá indo, e isso é bem prejudicial para ela mesma. Outra coisa é justamente o jogo que o Bila, que o Buda estão querendo fazer hoje à noite. O Bila deu uma bela de uma mentira ontem pro Bila, quando o Bila perguntou para ele como é que foi a avaliação da liderança dele. O Buda disse que ele tinha recebido um ninja, quando na verdade ele recebeu um alerta. Mas aí ele deu toda uma engambelada ali. Aí ele disse que ouviu a Lady falando que ele seria o mais votado, que o Buda não, que o Bila não seria votado pelas fadas. O Buda, ele também faz um jogo perigoso que vai acabar se voltando para ele mesmo. Mas isso aí eu deixo para vocês decidirem. Bora lá lembrar o que foi que aconteceu ontem à noite, né? Porque o último grande acontecimento da noite de sábado foi justamente o Big Boss dar aquele aviso sobre uma multa gravíssima para quem ficasse perto do Big Fone. Após toda essa bronca que eles levaram, o Davi, a Isabelle e o restante da casa praticamente se recolheu e foram dormir, bem cedo, aliás. Mas alguns ficaram vagando ali pro outro espaço ali da casa, porque afinal o sono não chegou para todo mundo na mesma hora. Mas não era nem meia-noite ainda e as únicas pessoas que estavam acordadas na casa eram a Pitel, era a Fernanda, era o Matheus, era a Bia e era a Alane. No caso dos três últimos, era porque eles estavam se preparando para dormir, estavam tomando banho. No caso da Pitel e da Fernanda, por causa do castigo do monstro que ela estava cumprindo naquela madrugada. O castigo, por sinal, foi levantado hoje de manhã, porque o Boninho entendeu que as altas temperaturas do Rio de Janeiro, que chegou à sensação térmica de mais de 60 graus, poderia fazer mal para eles por causa daquela fantasia. Mas eles não deixaram de cumprir o castigo. Ele apenas saiu do lado de fora e entrou para a sala da casa mesmo, no ar-condicionado, todos bem de boa. Mas vamos lá comentar alguns pormenores do que aconteceu nas falas da Fernanda e da Pitel. De madrugada, quando até o Matheus, quando até a Bia e a Alane já tinham se recolhido, a Fernanda começou a falar sobre o que ela percebia do Bila, das atitudes do Bila na casa. E aí, a Fernanda disse que ela tá começando a ter um rancinho dele. Ela tá começando a pegar um rancinho do Bila por causa desse assunto dele, que é muito repetitivo, por ele estar sugerido lá. Lembra daquela confusão que ele sugeriu o nome do Marcos, mas no final ele não votou no Marcos, só que aí ele vive voltando nesse assunto? Era disso que ela estava falando. A Fernanda diz que o Bila fala o que ele quer falar, que ele faz o que ele quer fazer, só que ele não escuta ninguém em troca, que ele simplesmente quer ficar na dele.
Então ela já estava meio cansada disso. Ela também falou que o Bila só quer saber dessa coisa de jogo, jogo aqui, jogo ali, mas ele não aceita as consequências do jogo. E aí, não tem como eu discordar da Fernanda sobre o Bila. Ele é isso mesmo. O Bila vive reclamando pelos cantos por que ele não consegue jogar e se dar bem no BBB. Mas sabe por que ele não consegue? Mas sabe por que não funciona o que ele faz? Porque ele mesmo se isolou, ninguém leva em consideração o que ele diz e ninguém mesmo considera ele confiável diante de tudo que ele já aprontou ali dentro. Então ele vai sempre ser colocado como alvo pelo próprio grupo dele. Aí a Pitel, que estava lá conversando com ela também, ela falou que o Bila é a primeira opção de voto dela, da Lady e da Raquel, e que ele sabe disso, e que por isso ele se ressente, por isso que ele fica reclamando toda hora disso. Aí a Fernanda chamou o Bila de orgulhoso, porque ele fica lá pelos cantos, ele assumiu que ele gosta da plantana, só que ele não tem coragem de chamar e de conversar e de voltar a falar com a Fernanda. Então ela diz que ele é muito chato nisso. Ela diz, a Fernanda também falou que o Bila morre de medo de cair num paredão igual o Rodriguinho. Aí a Pitel relembrou uma coisa que pra mim foi bastante interessante. A Pitel disse que tanto o Bila quanto o Rodriguinho têm essa coisa em comum. Os dois não querem ser julgados pelo público e que para eles é muito mais bonito dizer que eles caíram no paredão e que eles pediram para sair do que admitir que eles foram eliminados por algum erro que eles tivessem cometido dentro do jogo. E o pior, gente, é que não dá pra gente dizer o oposto. O Bila já demonstrou diversas vezes que é exatamente isso que ele quer fazer. Ontem mesmo ele falou que ele ia cair no paredão. Ontem mesmo ele falou que a partir do momento que ele cair lá, ele ia pedir para sair, que ele não queria mais ficar, que ele não aguentava mais a convivência. Quando a Pitel joga isso em perspectiva, ela deixa bastante claro que o Bila tem essa coisa do artista, esse medo de falar, esse medo de se posicionar. E ele tem mesmo ele dizendo que ele tá lá pro jogo, e ele não faz essa coisa do jogo, ele simplesmente não quer jogar, ele simplesmente não tá aí para fazer o que o jogo pede, comprometimento. O Bila fala dos outros não quererem se comprometer, mas ele em si não se compromete. E aí, a Alane tava lá tomando banho na fila lá do banheiro, junto com o Matheus e a Bia. Aí ela jogou na cara do Matheus que ele sequer cogitou imunizá-la. Eles estavam falando de outros assuntos ali, estavam se preparando para dormir, eram assuntos aleatórios. Aí, depois desses assuntos, eles começaram a entrar no paredão. Aí a Alane aproveitou e jogou na cara do Matheus que ele simplesmente nem chegou a cogitar a possibilidade de imunizá-la. Ele falou que ele vai imunizar a Bia. Aí o Matheus se aproximou dela e perguntou assim: onde foi que você tirou essa conclusão de que eu vou imunizar a Bia? Aí ela falou: a gente não conversou sobre isso, mas que tá bem claro que você vai dar o anjo pra ela, porque é isso que eu acredito que você faria. Aí a Bia, no meio disso tudo, disse que ela entende o que o Matheus decidir, e se ele decidir imunizar a Alane, ela vai entender, e se ele decidir imunizar o Davi, ela também vai entender. Aí a Bia também falou que é assim que tem que ser, que o Matheus tem que fazer o jogo dele. Aí a Alane falou que ela não quis discutir essas impressões com o Matheus, ela não quis falar absolutamente nada para não influenciá-lo. Mas a gente sabe muito claramente que ela vai, que ele vai dar essa imunidade pra Bia. Só que não vai servir de nada, né? Porque tem o poder da Raquel aí no meio. Mas essa possibilidade aí dela jogar na cara realmente aconteceu. Aí lá no quarto do líder, a Raquel estava analisando o afastamento da Isabelle e delas. E aí as duas concluíram que esse afastamento aconteceu apenas por causa de jogo.
Aí a Raquel estava dizendo que ela percebeu que a Isabelle ficou sozinha o dia todo depois da prova do anjo, porque a Bia e a Alane preferiram ficar juntos, enquanto ela estava lá dentro da casa fazendo a faxina, ajudando de uma certa forma o Davi. Aí a Raquel ainda diz que a Isabelle não se sente tão confortável assim com as fadas. Aí a Plantana diz que a Isabelle só tá próxima deles e por causa dessa coisa de jogo, porque foi isso que sobrou, mas que não era por causa da vontade ou do desejo dela. Aí a Raquel lembrou que uma vez a Isabelle procurou o Michel, aí conversou lá, ela falou assim que nessa conversa a Isabelle meio que convidou os puxadinhos para se unirem e se protegerem. Aí a Plantana respondeu que a Isabelle não queria jogar junto com eles, mas que ela só queria esse grupo para ela passar um tempo com eles, que ela de fato não estava a fim de pensar em estratégias e que ela começou a se afastar dos puxadinhos no exato momento em que eles se aproximaram do Buda. Aí a Plantana também disse que a Isabelle agora, perto do fim do jogo, se deu conta que não dá mais para juntar esse grupo, não dá mais para eles ficarem juntos por causa dessa aproximação que elas estão tendo com o Buda, que elas estão tendo com a Pitel, com a Fernanda, porque a Isabelle tem treta, especialmente com o Buda. Aí, tanto a Plantana quanto a Raquel admitiram que elas gostam do Buda, mas que às vezes ele tem atitudes bem duvidosas que fazem as duas terem um pezinho atrás com ele, de não confiarem tanto assim nele. Aí também elas começaram a se questionar se o Michel era mesmo a única pessoa que poderia eliminar o Davi, porque elas entenderam isso do discurso do Tadeu. Aí a Raquel até falou assim pra Plantana: se não for aquilo que o Tadeu colocou no discurso, que ele deu a entender, eu já vou começar a me preparar para sair, porque basta eu bater no paredão que eu vou embora. Aí a Plantana falou a mesma coisa da Raquel. Aí ela disse que o Maicon saiu porque ele era chato, porque ele gostava de atrapalhar as pessoas nas provas e ele tinha outras atitudes exageradas, e que são esses os mesmos motivos que mantêm o Davi dentro desse jogo. Só que aí eu aponto para vocês a diferença entre o Davi e o Maicon. O Davi tem carisma, o Maicon não tinha carisma. Por isso faz muita diferença. Aí as duas começaram a se questionar como é que o público acolheu o Davi. As duas lembram que elas vieram do Puxadinho, que o público gostou do Davi e da Isabelle, se questionaram o que foi passado na chamadinha dos dois na televisão para eles terem conquistado o público e terem entrado diretamente pela votação popular. Mas, no fundo, elas também admitiram que é isso que conta bastante para os dois continuarem nesse jogo. E aí elas não estão tão erradas nessa visão, porque é isso mesmo. O Davi e a Isabelle só se mantêm aí porque eles têm a chancela do público. Algo que os puxadinhos não têm, porque eles vieram lá do aquário, daquela puxada que o pessoal da casa fez. E não exatamente porque o público queria que eles entrassem ali dentro. Até porque ficou bastante claro para eles que se fosse pela votação do público, certamente elas não entrariam no BBB. Aí depois, já avançando um pouquinho mais à madrugada, a Fernanda estava conversando com a Pitel ainda. Aí ela conta que o Bila teve muita sorte porque os gnomos aceitaram ele de volta. Aí ela lembra que o Bila só queria falar de jogo o tempo todo, mas não tinha ninguém para isso porque ele estava bastante isolado. Aí ela mesmo falou que ninguém na casa confia no Bila por causa das atitudes anteriores dele de ser um fofoqueiro. E que por causa disso, ela também não quer mais opinar sobre ele, sobre o que ela pensa do Bila, sobre as atitudes do Bila. Porque se ela continuar a pensar nessas atitudes dele, ela simplesmente vai ter mais ranço dele. Porque ele dá essa posição cheia de ranço, ele faz ela criar isso e ela não gosta. Ela prefere deixar assim,
passando assim devagar. Aí a Pitel respondeu para Fernanda nesse momento que o Bila sabe que ele é a primeira opção de voto entre o próprio grupo. A Pitel disse que o Bila só não é opção de voto da Fernanda, do Lucas e da Giovana, porque de resto ele é a opção, a primeira opção inclusive, que o próprio grupo votaria nele antes de votar nas fadas, por exemplo. E que o Bila acreditou que uma vez que ele voltou para o grupo, as coisas que ele fez no passado seriam perdoadas. Só que não foram perdoadas e a Pitel fala, não é assim que as coisas funcionam. E parece que ele não entendeu isso. Aí a Pitel tava falando lá que o Bila age desse jeito, que o Bila pensa nesse jeito, porque afinal ele também se coloca nesse papel de perseguido. E elas também disseram que elas não vão ficar apontando o dedo na cara deles, que eles não vão ficar caindo em cima do Bila para tentar fazer ele se sentir mal por causa disso, mas que durante as discussões não tem como evitar disso acontecer, né? Aí teve lá o outro momento aí para vocês verem como tava todo mundo dormindo, porque o sono tava bem forte. Veio o momento da troca de turno, aí a Fernanda e a Pitel foram dormir, aí o Buda e o Bila foram ficar lá no posto. Aí antes de sair, de trocar de vez, o Buda começou a imitar a Pitel, aí a Fernanda tava lá vendo, aí a Fernanda disse que o Buda tava apaixonadíssimo pela Pitel. Todo mundo ali já tá percebendo isso, né? Inclusive, se o Buda se ligasse na palavra que a Fernanda disse, apaixonadíssimo, ele ia entender o porquê que a Camila não apareceu, né? Aí o Bila começou a dizer que agora ele vai pro paredão, porque ele tá percebendo uma movimentação da casa, que ele agora tá notando que todo mundo vai cair pra cima dele. Aí o Buda diz que não, que o Bila não vai pro paredão, porque ele ouviu a Lady dizendo que ela ouviu as meninas das fadas e que as fadas vão votar nele e não vão votar no Bila. E aí eu até faço essa pergunta pra vocês. Aonde foi que o Buda entendeu que as fadas votariam nele antes de votar no Bila? Porque o Bila é prioridade delas. Eu acho que ele já não tinha percebido isso antes, né? E que burrice é do Buda, né, gente? Ele vai acreditar logo na Lady, que às vezes também faz igual o Bila e entende tudo errado. Aí o Buda disse que a Lady ouviu a Bia, a Alane, a Isabelle falando sobre ele ser uma das primeiras opções de voto lá das fadas. Aí o Buda diz que o Bila só vai pro paredão se ele for o segundo mais votado, porque o pessoal dos gnomos pretende votar no Davi e pretende mandar o Davi direto pro paredão. Aí depois eles falam do Alegrete, o Buda diz que o Alegrete não gostou da justificativa da Plantana na hora de receber a Mira, porque a Plantana disse que ele mudou, que ele agora tá debochado, que ele não era assim. E aí o Bila até concordou e disse que o Matheus colocou a mão na consciência. Aí depois o próprio Bila admitiu que ele admira a Alane, porque ela mesma falou que ela não liga porque as pessoas pensam dela e que ela foi a primeira pessoa a falar com ele quando ele entrou na casa. Então isso era bem significativo para ele. E aí ele admite que ele tá realmente usando a Alane como uma estratégia de jogo. Ele diz que agora ele poderia fazer um movimento de aproximação da Alane e que ele já percebeu que o Davi tá sempre na espreita. Ele começa a conversar com a Alane e aí o Davi aparece para querer ouvir, para querer saber. Aí o Bila disse que aos poucos ele pode tentar quebrar isso conversando com a Alane, que aí nessa conversa que ele vai tendo com a Alane, ele pode pelo menos evitar da Alane votar nele. E aí ele falou pro Buda que ele acredita que o Davi morre de medo dele e que por isso o Davi tá sempre na espreita. E aí o Buda diz que se esse movimento dele funcionar, dele ir atrás da Alane, ele pelo menos consegue tirar um voto dele. Pelo menos uma vez ele deixa de ser opção.
E aí ele disse que também percebeu que o Davi sempre se aproxima das pessoas lá, das fadas, quando eles estão indo conversar, que o Davi tá querendo sempre ouvir as coisas e tá querendo sempre questionar o que tá acontecendo. Aí depois eles começaram a falar da Isabelle, o Buda começou a questionar o jogo da Isabelle. Ele disse que a Isabelle não agrega muito no jogo, porque a Isabelle realmente não está disposta a jogar. Ele falou que ele admira o trabalho da Isabelle, ele falou que acha ela uma mulher incrível, mas que não vê que a Isabelle tenha muito destaque nesse jogo. E que ele espera que essa rivalidade que os dois construíram dentro da casa fique lá mesmo dentro do jogo, não passe do jogo, porque ele admira e quer continuar admirando ela como profissional, como dançarina, como pessoa, mas não como jogadora. E aí o Bila diz que ele também percebeu que a Isabelle tem medo de jogar. E aqui, gente, eu não tenho como discordar do Bila. A Isabelle morre de medo de se posicionar. Aí o Bila disse que isso acontece porque ela tem seguidores, ele citou que ela entrou com 250 mil seguidores, que ela é agenciada, que ela tinha acabado de comprar um carro e tal, e que ela tá ali dentro para amplificar aquilo que ela já tem, as coisas que ela já conquistou, mas que ela não tá lá para se comprometer com o jogo, que ela entrou quase como uma camarote. E que por isso ela tem medo de perder tudo que ela já conquistou aqui fora. E de fato, eu não tenho como discordar do Bila desse argumento. É exatamente isso que a Isabelle faz. A Isabelle morre de medo de ter que se posicionar. Ao mesmo tempo, ela precisa, porque o jogo vai afunilando. Hoje à tarde, para quem estava vendo na Globoplay, a Isabelle se recusou a falar de voto com o Davi, se recusou a deixar ali pelo menos um espaço para o Davi entender se ela ia jogar junto com eles ou não. Ela simplesmente se recusa. Isso num momento muito importante, é a formação do paredão. Não tem como, né, gente? A Isabelle precisa se posicionar, mas ela não quer. E aí ela vai acabar sendo engolida por esse jogo. E aí, de manhãzinha cedo, o Buda e o Davi se encontraram na cozinha, porque o Davi acordou, estava morrendo de fome, comeu 8 pães de uma só vez, e ficou um silêncio constrangedor. Aí os dois mal se falaram, mal se olharam, e depois o Buda voltou lá pra fora, voltou a conversar com o Bila, e aí o Bila disse que ele vai tentar fugir do paredão de hoje de qualquer maneira. Eu acho que vai ser meio difícil, mas enfim, ele disse que ia tentar. E aí veio a troca de turno da Fernanda com o Bila. Aí o Bila foi dormir lá no quarto, o sol estava muito quente. E aí ela disse que se ela pegasse a liderança hoje de novo, ela ia mandar o Matheus direto pro paredão só por causa desse monstro de merda que ele deu pra ela com esse sol forte caindo em cima da cara dela. Aí depois a Pitel foi tomar banho na piscina, a Fernanda admirou a Pitel, disse que a Pitel é uma mulher muito bonita, que a Pitel isso, que a Pitel aquilo, enfim. Aquela puxação de saco que as duas sempre fazem uma com a outra. Aí depois foi a vez da Lady ir lá aparecer e começar a conversar com a Fernanda. Aí a Lady comentou que a Plantana, a Raquel estavam lá falando sobre as falas do Matheus durante a madrugada. Eu vou já explicar pra vocês o que foi que aconteceu de madrugada. O Matheus, ele tem sonambulismo, pelo que eu já percebi. Muita gente deu até o nome disso, que é sonofonia, que é quando você fala dormindo. E ele falou várias coisas durante a madrugada. Não dá pra gente saber sobre o que é que ele falava, o contexto, porque afinal só ele pode dizer isso, só ele pode entender o sonho que ele estava tendo. Do que a gente entendeu, ele estava dizendo que de fato ele não gosta das pessoas falarem ali de forma subentendida, que ele não gosta que as pessoas estão falando ali de uma maneira cifrada, que ele gosta que as pessoas sejam diretas com ele, e aí que ele acha, ele falou várias coisas ali sobre o que ele acha desse jogo, o que ele acha de algumas pessoas e tal. As falas eram desconexas, as falas não tinham nenhuma grande conexão. Só que aí não teve como a Lady, porque a Lady estava dormindo ali, não perceber isso e contar isso para os outros, né? A Lady tava falando justamente para Raquel, para Plantana, que ela percebeu as falas do Matheus com
como uma mensagem contra as pessoas do jogo. A Lady disse que o Matheus falou que ele não gosta de nada subentendido e que todo mundo lá dentro do BBB faz isso, deixa tudo subentendido, que aí ele fica com raiva, ele fica chateado com isso. E aí ela disse que acordou espantadíssima, porque ela pensou que ele estava mesmo acordado e falando isso, mas não. Ela acordou e percebeu que ele estava dormindo. E que então ele estava, de uma certa forma, tendo algum sonho, alguma coisa sobre isso. Aí depois, o próprio Davi também comentou as falas do Matheus durante o sono. Aí o Davi disse que o Matheus estava falando essas coisas todas. Aí que depois o próprio Matheus falou, tá louco, tchê, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo ali. As falas do Matheus eram muito desconexas. Mas, no fundo, é a impressão de que ele tem dos próprios colegas. Ele não gosta muito desses colegas que ele tá tendo que conviver ali dentro do BBB, né? É meio complicado para ele conviver nesse ambiente. Aí depois, o Matheus foi lá para fora rezar. Aí a Fernanda observou a cena do Matheus sair de dentro da casa e se ajoelhar para rezar na frente da câmera, como vocês estão vendo aí do lado. Aí ela ficou perguntando para Pitel qual era o sentido do Matheus sair de dentro da casa e fazer uma oração de frente para a câmera. O que é que ele estava querendo fazer com isso? Ela se questionou. Não tem nada contra a religião dele, não tem nada contra a fé dele, ele pode ter a fé que ele quiser, mas qual é o sentido dele sair e fazer toda essa cena aí de frente para a câmera? E aí, obviamente, eu tenho que responder para vocês. O Matheus tá querendo fazer um VT, tá querendo aparecer. Se isso vai entrar ou não na edição, é outra história. Mas que o Matheus tentou ali fazer o VTzinho dele. Aí, lá depois do raio-x, todo mundo tava acordado. E antes do almoço do anjo, o Davi foi conversar com a Isabelle. E aí ele comentou com a Isabelle as impressões que ele tá tendo do jogo na visão dele de hoje, domingo, formação do paredão. Aí ele falou pra Isabelle que provavelmente ele ou a Alane serão os indicados, aliás, pela Giovanna. E aí ele também apontou e falou pra Isabelle que ela corre o risco de também cair no paredão por ela poder ser a mais votada pela casa. Aí a Isabelle então perguntou pro Davi se não tinha alguma chance do outro grupo dividir os votos, disso realmente acontecer nessa formação do paredão. Aí o Davi respondeu para ela que ele acha que é muito difícil que isso aconteça, porque de lá são 6 votos e eles ali nas fadas são só 5 votos, e que se o pessoal dos gnomos dividir os votos, eles correm o risco de cair no paredão. E aí o Davi começou a questionar a Isabelle se ela votaria na Lady. E aí a Isabelle não quis saber disso, ela não quis responder de cara pro Davi. O Davi fez uma pergunta bastante objetiva para ela. Você vota na Lady? E a Isabelle deu uma resposta muito vaga. Ela disse que ela precisava pensar melhor antes de votar, que o Davi conhece muito bem o que ela pensa sobre o jogo, sobre as opções dela e tal. E aí o Davi já ficou meio irritado com essa negativa da Isabelle de querer jogar. E aí ele relembrou a Isabelle que ela precisa pensar no jogo, porque o jogo agora tá afunilando. E que se ela de fato não quiser jogar, as coisas vão cair para cima dela. Que não vai ter como ela escapar dos paredões se ela continuar desse jeito. Aí ele diz que se eles ali estão juntos, que se ela tá junto com ele e eles dois estão junto com as fadas, eles precisam jogar juntos a essa altura do campeonato. Ele mesmo alerta pra Isabelle que a casa já se dividiu e que se ela tá jogando sozinha, tudo bem, ela pode jogar sozinha. Só que o risco dela se dar mal é muito grande. E ele alerta ainda que ele, quando se juntou com o Matheus, com a Bia e com a Alane, ele fez isso porque ele acredita que esse é o caminho certo no jogo. E que se a Isabelle quiser continuar sozinha nesse jogo, tudo bem, ela pode continuar sozinha. Só que quando ela precisar de uma proteção
para não cair no paredão, para não ser votada, talvez ela não consiga isso. E aí a Isabelle tava dizendo assim pra ele: ah, mas você sabe que se eu ganhar um anjo eu dou pra você, porque ninguém aqui na casa vai me dar, eu sei que você também me daria o anjo e tal. E aí o Davi falou que não é a questão do anjo, que é a coisa da proteção que um grupo pode oferecer nesses momentos. Aí o Davi relembrou a Isabelle que a própria Plantana falou que tá muito óbvio que a casa se dividiu em 2 grupos e que a Plantana colocou a Isabelle junto com o Davi do outro lado da casa, enquanto ela, a Giovana, tava de um lado diferente. Aí a Isabelle falou que ela precisava conversar com o Davi separado, porque o negócio dela é com o Davi, mas que não é com o grupo todo em si. E aí ele falou que nessa altura do campeonato não importa mais. Ou ela se posiciona ou ela vai começar a se dar mal. E aí eles não saíram desse looping. Ele foi pro almoço do anjo, foi se preparar pro almoço do anjo e ela não quis falar sobre isso. E aí, lá no Castigo do Monstro, a Fernanda estava olhando para a academia, ela reclamou que o Davi falava muito alto. Aí a Lady chegou ali para acompanhar a Fernanda junto com a Raquel. E aí a Lady sugeriu para eles entrarem na academia, para eles verem os bonequinhos, como foi que o Davi dispôs os bonequinhos ali, para eles terem ideia do jogo. Aí a Lady fez esse desafio: bora lá para descobrir o que é que eles estão falando. Aí ela disse para Raquel ir na frente. Aí a Raquel disse que ela não ia porque ela não tava mesmo afim. E aí a Lady fala que a gente pode ir lá e tal. Aí a Fernanda fala assim pra ela: dá pra ver o que ele tá fazendo aqui, que ele tá só apontando pros bonequinhos das pessoas e que ele, Davi, tinha colocado tanto ele quanto a Alane como uma possibilidade de paredão. Aí depois a Raquel se levantou, olhou assim pelo espelho e viu que o Davi apenas separou os grupos da casa. Que ele, o Matheus, a Bia e a Alane estavam de um lado, que a Isabelle estava ali junto com eles e que o resto estava do outro lado da casa. Aí a Lady diz que do grupo das fadas, o Matheus é o menos influenciável e que ele acabou mesmo aceitando esse papel de paizão do grupo como um todo, exatamente porque ele tem esse pé no chão, porque ele é menos influenciável. E aí eu pergunto pra vocês, qual é o jogo que a Lady tá vendo? Aonde é que ela tá enxergando que o Matheus não é influenciável? O Matheus é totalmente influenciável. Totalmente. Aí teve lá a preparação do almoço do anjo. Davi começou a cantar a música Meu Abrigo, do Melim. Aí a Isabelle começou a chorar e ela disse que essa música lembrava a irmã dela e tal, porque o Davi, que ela tinha sonhado com a irmã dela, e aí o Davi cantando essa música fez ela ficar mais emocionada. Aí o Matheus falou ali que tudo dentro do BBB, por causa do isolamento, acaba fazendo eles ficarem emocionados e tal, coisa chata. Mas aí foi isso que aconteceu. E aí, depois que eles já estavam entrando lá pro almoço do anjo, todos receberam um aviso de que o monstro estava dispensado de ficar do lado externo da casa. E aí tanto o Bila quanto a Fernanda foram dormir. Aí o Boninho entrou de novo para avisar que eles estão dispensados do calor, mas que eles precisam continuar cumprindo o castigo de monstro lá na sala. Aí e mandou que os dois, aliás, que a Fernanda e o Bila, fossem lá para a sala na frente do telão e ficassem lá cumprindo o castigo, os dois de uma só vez. Eu acho que o Boninho esqueceu que o castigo diz que um não podia encontrar o outro, mas enfim, né? Boninho às vezes esquece das próprias regras. E aí lá no almoço do anjo, o Matheus viu lá o vídeo da família dele, chorou, se emocionou, aquela coisa chata de sempre e tal, e eles começaram a falar sobre os votos. Eles começaram a especular como é que vai ser esse paredão. Aí o Davi começou a dizer que esse paredão pode ser o primeiro e o último paredão da Lady. Aí o Matheus estava dizendo que eles precisam montar a estratégia deles
contando com o voto da Isabelle e sugere o nome do Bila e da Lady como opções de voto. Aí a Bia disse que ela, nesse momento, não queria votar na Lady, mas que se precisar votar na Lady, ela vota sim, porque ela teria motivos para conversar com a Lady. Aí a Bia falou que seria um embate interessante, tanto a Lady quanto o Davi caindo no mesmo paredão. E aí os dois iam ter que se enfrentar no Sincerão, os dois teriam que falar um contra o outro, como se ele já não tivesse tido esse embate antes, né, gente? Mas enfim, a Bia disse que seria um embate interessante. Aí o Davi sugeriu para o Matheus, sugeriu para eles que eles tenham como primeira opção o Bila, como segunda opção a Lady e como terceira opção, porque eles sabem que a Isabelle não vota na Raquel, a Raquel como esta opção. E aí eles disseram que no caso da Raquel, eles poderiam apenas contar com esses 4 votos, que a Isabelle estaria dispensada de votar na Raquel. Mas com certeza no Bila ela votaria. E na Lady também, o Davi disse que ia tentar convencer a Isabelle a votar na Lady, a tentar pelo menos cair nessa mesma estratégia. Aí a Bia estava falando que um dos motivos que ela teria para votar na Lady é justamente o fato da Lady sequer ter procurado para as duas conversar. Aí a Alane disse que era muito óbvio o porquê que a Lady foi atrás dela, exatamente porque a Lady estava se sentindo em perigo, e aí conversar com a Bia seria uma forma de atenuar esse perigo, era uma forma de tentar buscar uma proteção, mas que depois ela descobriu que não precisava, não quis mais conversar com a Bia, e que as duas estavam sem falar com a Bia, com a Lady desde então, e que a Lady nem quis falar com elas também desde então. Aí o Davi foi, depois do almoço do anjo, sentou ali com a Isabelle perto da piscina e aí tentou convencê-la a votar na Lady. Só que aí a Isabelle já ficou com um pezinho atrás. O Davi contou que eles montaram toda uma estratégia ali para a votação de hoje à noite, que eles 4 tinham decidido que a Lady seria uma primeira opção. Lembram que ele tinha dito que o Bila era uma primeira opção? Ele inverteu lá dentro do almoço do anjo mesmo e que depois ali ele confirmou com a Isabelle que a Lady era a primeira opção, que o Bila era a segunda e que a Raquel era a terceira opção, porque ele sabia que ela não votava na Raquel. Aí a Isabelle reforçou que essa é uma decisão deles, dos 4, e não necessariamente dela. Aí o Davi então perguntou qual seria a opção comum deles então, para eles terem os 5 votos. Aí ele diz que é o nome do Bila, e aí a Isabelle simplesmente não quis responder. A Isabelle disse que ela sabe as opções dela, aliás, que o Davi sabe as opções dela, e que ela não ia ficar falando sobre as opções dela de voto. Aí logo depois, ela mesmo disse que o Davi, que a Bia, que a Alane, que o Matheus tem que votar seguindo o coração, seguindo aquilo que eles acreditam, a intuição deles. Ela basicamente deu um passo atrás e se recusa a jogar e a montar estratégias. E o Davi, obviamente, já está irritado com isso, porque ela acaba se colocando no risco que ela não precisa e acaba atrapalhando bastante todas as estratégias que eles pensam ali. E parece que a Isabelle quer mesmo fazer isso, parece que ela quer ser essa pedra no sapato que não deixa o jogo avançar. E aí vai chegar uma hora que não tem como, ela vai acabar se dando mal por causa disso. Ela vai acabar sendo engolida pelo jogo. E aí eu até coloco como um ponto, será que o público agora vai estar tão disposto a salvar a Isabelle? Porque vai chegar um momento que até o público vai se cansar dessa atitude dela anti-jogo total. E aí não tem como a gente não começar a especular como é que vai ser a nossa formação do paredão de hoje. Porque agora as coisas já estão bem claras, né? Então, como é que a gente já tá desenhando isso? O Matheus vai imunizar a Bia. Pelo menos é o que ele já deu a entender pra gente. A Raquel vai vetar a imunidade da Bia com o poder coringa.
Com isso, a Bia estará livre para ser indicada ao paredão. A Giovana vai indicar a Bia, porque ela já tinha falado isso ontem à noite. E aí a votação nas miras. Eu tenho aqui 3 cenários prováveis. Os gnomos, todos os 6, vão votar no Davi como uma primeira opção. E as fadas vão votar no Bila como primeira opção. Aí, pode ser que a Raquel disperse esses votos. Se a Raquel dispersar e votar na Alane, por exemplo, aí vai empatar o jogo e a Fernanda vai desempatar. Nesse caso, a Fernanda vai mandar o Davi direto para o paredão. A outra opção que a gente também colocou aqui, pode ser que a Raquel vote no Bila, porque afinal ela também tem um rancinho do Bila e acompanhe esse voto das fadas. Com isso, o Bila cairia direto no paredão também. Essa é uma das possibilidades. Na votação fechada da casa, os gnomos, até onde eu vi, não decidiram uma segunda opção. Se eles dispersarem esses votos, as fadas conseguem colocar a Lady, apenas com 4 votos. Nem precisaria a Isabelle votar. Agora, caso os gnomos não dispersem os votos e sigam a mesma estratégia de colocar as fadas direto no paredão, a Alane vai entrar nessa roda e aí a Alane vai pro paredão. E aí a gente vai ter o contragolpe das miras. Davi, Alane, Bia, Bila e Matheus vão ter que se reunir e vão ter que puxar alguém em consenso. O Bila certamente vetaria o nome do Buda ou da Fernanda, até onde a gente sabe. Mas eu acho que ele não vetaria o nome da Pitel ou o nome da Lady, até porque ele sabe que a Pitel não gosta dele e ele também não tem a menor proximidade com a Lady. Inclusive, a Lady também não gosta muito dele. Então, eu acho que ele puxaria a Lady com bastante facilidade. Aí o paredão hoje pode ficar desse jeito. Bia, Davi, Alane, ou Bia, Davi e Lady, ou então Bia, Davi, Alane e Pitel, ou então ainda Bia, Davi, Alane e Lady. Pode ter o Bila ali? Pode, mas a gente vai ter que ver 2 coisas aí. Se a Raquel for votar no Bila, ou se a Raquel vai acabar aderindo toda essa estratégia que os gnomos montaram. Isso a gente vai ter que descobrir na hora do programa. Até onde a gente viu, pode ser que ela siga, pode ser que não. E aí, não tem como a gente apontar para vocês agora exatamente, porque isso vai depender muito de como essa estratégia delas vai ser montada na hora. Elas fizeram vários cenários hoje à tarde, várias maquinações ali de como é que elas vão fazer esse paredão, especulando qual é o poder da Pitel, especulando qual é o poder da Raquel. No fim, elas vão descobrir que o poder da Raquel é apenas para vetar a imunidade do anjo e que a Pitel não tem poder nenhum. Vai ser engraçado eles descobrirem aí a trollagem do invasor lá na quarta-feira. Isso aí eu admito para vocês, eu tô doido para ver, viu? Gente, então a gente tá aqui combinando com vocês que depois do programa na Globo, nós estaremos de volta aqui para comentar a formação do paredão, pra gente comentar se vai acontecer o que a gente falou aqui nesse vídeo, se vai ter alguma coisa de diferente. Conto com a audiência de vocês. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.